Olá pessoal, beleza? Espero que sim. Nessa aula vamos falar sobre função afim, o gráfico da função afim, os coeficientes numéricos da função e, dados dois pontos, dois valores conhecidos da função, determinar a lei de formação dessa função afim, ok? Bora começar então. Uma função é dita afim quando é do tipo y igual a x mais b. Nós já vimos em videoaulas anteriores problemas que relacionam duas grandezas cuja fórmula é uma função desse tipo aqui, ó, y igual a x mais b, onde a e b são chamados coeficientes numéricos, x é a variável independente e y é a variável dependente, beleza? E esse a e b são números reais. Tem autores que dizem que a tem que ser diferente de zero, mas isso é uma questão pessoal. Aqui não estou dizendo que a tem que ser diferente de zero, porque eu coloquei no caso particular de função afim. O gráfico da função afim é uma reta não perpendicular ao eixo x, então é uma reta inclinada. Ou seja, não é uma reta vertical, porque se for uma reta vertical, nem função é, lembram disso? Porque aí teríamos algum número aqui associados a vários números aqui. Isso não representa uma função. Beleza? Casos particulares da função afim. Função linear. Uma função afim é dita linear quando b é igual a zero, ou seja, ela é do tipo y igual a x. Exemplo, y igual a 4x, y igual a menos 7x. Poderiam ser esses dois gráficos aqui, ó. Esse gráfico aqui, essa reta poderia ser a função y igual a 4x e essa reta poderia ser a função y igual a menos 7x. Beleza? Qual é a característica principal da função linear? Ela passa pela origem. Temos a função identidade, como o próprio nome diz, é aquela em que o y é igual a x, identidade, beleza? Ou seja, o a é igual a 1. E a reta y igual a x é essa reta aqui, que divide os quadrantes ímpares ao meio, também conhecido como reta bissetriz dos quadrantes ímpares, B1, 3. É claro que se x é 1, o y é 1. Se x é 2, o y é 2. X é 3, o y é 3. Por isso que os pares que têm as mesmas coordenadas, os pares ordenados aqui, pertencem à reta y igual a x. Beleza? Função constante. Uma função f de r em r, definida por y igual a b, é dita constante quando a é igual a zero. Ou seja, quando y é igual a um valor fixo. Exemplos, y igual a 3. Vamos considerar essa reta aqui, y igual a 3. Y igual a 0. E y igual a menos 2. Notem que o gráfico de uma função constante é uma reta paralela ao eixo x, porque para qualquer valor de x, y é sempre o mesmo. Então, essa reta é paralela ao eixo x. Lembrando também que o eixo x tem uma equação, uma função que o representa. Que função é essa? Y igual a 0. Claro, porque todos os pontos do eixo x, o y é 0. Gráfico da função afim, construção. Como uma reta é definida por dois pontos, basta escolhermos dois valores para x, determinar os valores de y respectivos e marcarmos esses dois pontos no plano. Vamos ver os exemplos aqui. Exemplo 1. Considere a função y igual a 3x mais 2. Qual é o gráfico dessa função aqui no plano cartesiano? Já sabemos que o gráfico de uma função afim é uma reta, portanto, para traçar essa reta, basta escolhermos quaisquer valores de x aqui, dois pontos apenas, dois valores, determinar os valores respectivos de y. Então, substituam aqui o x por 0. Pode ser qualquer valor real, ok? E são apenas 2. No mínimo é 2. Então, 3 vezes 0. Mais 2 igual a 2. 3 vezes 1. Mais 2 igual a 5. Então, os pares ordenados 0, 2 e 1 e 5 satisfazem essa equação. Portanto, basta marcar esses pontos no plano cartesiano aqui. Então, 0 e 2 a gente já marca direto no eixo y. Então, aqui é o 0 e o 2, 1 e 5, 1 e 5. Então, a reta que representa essa função é essa reta aqui, ó, que passa por 0 e 2 e 1 e 5.
Então, essa reta tem a equação y igual a 3x mais 2, que representa essa função. Exemplo 2. Y igual a menos 2x mais 6. A gente faz uma tabelinha novamente para valores de x e y escolhidos. Pode ser qualquer valor, vou escolher agora 1 e 2 aqui. Então, teremos menos 2 vezes 1. Posso escolher sempre menos 0 e 1? Sim. Menos 2 vezes 1 mais 6. Menos 2 mais 6, 4. E aqui menos 2 vezes 2 mais 6. Menos 4 mais 6, 2. Então, os pares 1 e 4 e 2 e 2 pertencem à reta que representa essa função. Então, ó, 1 e 4, 1 e 4. Dois e 2. Então a reta é essa daqui, que passa por esses dois pontos. Para finalizar os exemplos, exemplo 3, y igual a 5x, que no caso é uma função linear, não é mesmo? Que é aquela em que o b é igual a 0. Vamos fazer uma tabelinha aqui também. Zero e 1, vou escolher 0 e 1, 5 vezes 0 vai dar 0, 5 vezes 1 vai dar 5. Os pares ordenados que nós vamos marcar no plano cartesiano são 0, 0, 1 e 5. 0, 0 é a origem do sistema, 1 e 5 é esse ponto aqui. Então, essa reta representa a função linear 5x. Lembre-se que toda função linear passa pela origem, porque 0, 0 sempre pertence a qualquer função linear. O que representa os coeficientes numéricos da função y igual a x mais b, o a e o b? Cada um desses coeficientes tem um nome. O a é chamado coeficiente angular da reta, e ele está ligado à inclinação da reta. Vejamos. Vamos considerar essas funções aqui, ó. Y igual a x, y igual a 2x, y igual a 3x. Se a gente escolher o x igual a 0, são funções lineares. Se a gente escolher o x aqui igual a 0, todas vão passar pela origem, certo? Agora, numa tabelinha, mas vamos fazer de cabeça. Se escolhermos x igual a 1 para todos, aqui vai ter y1. Então, ó, essa daqui vai passar por 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Essa aqui é a reta B13, que é a função identidade, ok? E essa aqui, y igual a 2x. Se a gente escolher o x igual a 1 aqui, o y vai ser 2. Então, aqui na direção do 1, ela vai passar pelo 2. Certo? Então, 0, 0, 1 e 2. E aqui a reta y igual a 3x, se escolhermos, continuando utilizando o mesmo número, x igual a 1 aqui, a coordenada 1, o y, que é a ordenada do ponto, vai ser 3. Então aqui é 2 do anterior, né? E aqui é 3. Então ela também passa pelo 0, 0, só que ela passa pelo 1 e 3. O que eu quero mostrar rapidamente é o seguinte: essa aqui é y igual a x, essa daqui é y igual a 2x, e essa é y igual a 3x. Notem que só alterando o valor do a aqui, houve uma alteração onde? Na inclinação da reta. Então o a é chamado coeficiente angular, pois ele está ligado à inclinação da reta. E lá na geometria, inclinação tem a ver com a tangente de um ângulo. Então, suponhamos que a gente tenha dois pontos aqui, uma reta, né, que passa por dois pontos A e B. O ponto A tem coordenadas x1 e y1. O ponto B tem coordenadas x2 e y2. E essa reta faz um ângulo alfa com o eixo orientado aqui x, OX, eixo na parte positiva. Então, considera esse ângulo alfa aqui. Ó. E aqui também é alfa, porque esses dois triângulos são semelhantes. Então aqui é alfa.
A tangente desse ângulo, tangente de alfa, é cateto oposto sobre cateto adjacente, que no caso vai ser y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Concordam comigo? Porque é a medida desses dois segmentos. Então, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? Então, olha só. Essa tangente do ângulo vai indicar a inclinação da reta. E, coincidentemente, essa inclinação aqui, esse cálculo da tangente, numericamente, é o A. O coeficiente A representa a taxa de variação da função. Então, taxa de variação da função é ΔY sobre ΔX. E o que é ΔY e ΔX? O delta representa uma diferença entre os valores. ΔY é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, se a gente tem uma função qualquer, uma curva, e a gente quer saber qual é a taxa de variação dessa curva de um ponto x1 até um ponto x2, então, do ponto A até o ponto B, mas a variação aqui no eixo x vai de x1 para x2 e a variação no eixo y vai de y1 para y2, a taxa de variação da função é ΔY sobre ΔX. É a razão entre a variação na variável y e a variação que ocorre na variável x. E essa variação é a diferença entre os valores, que é dado por esse segmento dividido por esse segmento, que nesse caso é a tangente do ângulo. Então, a taxa de variação é a tangente do ângulo. E a gente vai ver que ele é igual a A. Por quê? Vou dar um exemplo bem rápido aqui, numérico mesmo. Vamos considerar a função y igual a 3x e dois pontos que passam por essa reta. O ponto 1 e 3, o ponto 2 e 6. Beleza? Tá bem desproporcional isso aqui, mas tudo bem. A gente sabe que o que representa o ΔX? x2 menos x1. Então é 2 menos 1. E o que representa o ΔY? Que é esse ΔX, esse pedacinho aqui. Ó. É a variação que ocorre na variável x. E o que representa o ΔY? ΔY vai ser y2 menos y1, que vai ser 6 menos 3. Essa razão entre o que ocorre na variável y sobre o que ocorre, essa diferença da variável y e da diferença da variável x, é chamada taxa de variação. E vocês vão ver que essa taxa de variação é o A da função afim. Por quê? 6 menos 3 vai dar 3. 2 menos 1 vai dar 1. 3 por 1 vai dar 3. Então, ó, notem que esse 3 aqui é igual ao A. Na verdade, esse 3 aqui, que é o A, é a taxa de variação da função ou o coeficiente angular da reta. Por isso que a gente diz que o A está ligado à inclinação da reta. É claro que para cada variação de uma unidade aqui, sempre vai variar 3 unidades aqui nessa função. Ou seja, uma interpretação do A aqui da função afim, não precisa ser só da função linear, da função afim, claro, que eu estou falando. Esse A aqui é a variação que ocorre na variável y quando eu aumento uma unidade da variável x. Se a gente fizer essa conta, como a gente fez essa conta aqui para a função linear, é possível fazer a mesma conta para a função afim e verificar que quando você passa de uma unidade para outra, no x, aumentou uma unidade. Não precisa ser de 1 para 2, pode ser de 3 para 4, de 10 para 11. O valor de y vai ser alterado em A unidades. Então, esse A é a taxa de variação da função. Beleza? Que representa a inclinação da reta, que está ligado ao coeficiente angular da reta. E o B é chamado coeficiente linear da reta. Por que linear? Porque ele é o ponto de interseção, é a ordenada do ponto de interseção da reta com o eixo y, fazendo x igual a zero. Então, na função y igual a x mais b, quando a gente troca o x por zero, a gente tem a vezes zero mais b, ou seja, y igual a b. Esse ponto 0 e b é o ponto de interseção da reta com o eixo y. Então, o b na função afim é a ordenada do ponto de interseção
com o eixo y, ok? E zero ou raiz de uma função, no caso a gente já viu isso em aulas anteriores, na parte de função, o que é o zero ou raiz mesmo? É o valor de x, certo? Que torna a função nula, ou seja, basta igualar o y a zero para determinar o x que torna essa expressão nula. Então, vamos fazer isso, ó, y igual a zero. Então, teremos menos 4x mais 12 igual a zero, menos 4x igual a menos 12, multiplica por menos 1 ou divide direto, 4x igual a 12, x igual a 12 sobre 4, x igual a 3. Então, x igual a 3 é a raiz da função. Aqui a raiz da função vai ser igual no y a zero, pegando essa expressão toda igual a zero. Então vai ficar 5x igual a 20, x igual a 20 sobre 4, x igual a 5. Pode dar fração? Pode. É uma fração aparente isso daqui, não é mesmo? Pode dar qualquer número real, já que o domínio e o contradomínio são números reais. Agora, para finalizar a aula, vamos aprender a fazer o seguinte: determinar a fórmula dada o gráfico da função afim. Então, para isso, a gente precisa de 2 pontos. E aqui nós já temos 2 pontos aqui no gráfico. Quais são esses pontos? 1 e 2. Então, o x é 1, o y é 2. E o outro ponto, qual é o outro ponto? O outro ponto é 3 e menos 1. Bom, toda reta é gráfico de uma função afim. Portanto, a fórmula que a define é y igual a x mais b. Substituindo então esses valores no lugar do x e do y, nós teremos um sistema de 2 equações com 2 incógnitas. Por isso que nós fizemos uma revisão nas aulas anteriores da função, ok? Então vamos substituir aqui o x por 1. Então aqui, ó, podemos já colocar direto aqui a e não o y. Vamos colocar aqui a. No lugar do x a gente coloca 1 mais b. Essa expressão tem que ser igual a quanto? O y, desse caso aqui, substituindo esse ponto, o y dele é quanto? 2. Então, quando a gente substitui o x por 2, o resultado do y é o x por 1, o resultado do y é 2. Beleza? A gente só está montando uma equação aqui em a e b. Então, uma equação com 2 incógnitas. Agora, a gente vai substituir o x por 3 e o y por menos 1. Então, aqui no lugar do x vai ficar a vezes 3 mais b igual ao y dele, menos 1. Eu já prefiro colocar assim para montar o sistema de forma tradicional mesmo, as duas letras primeiro igual ao número, certo? Então vai ficar a vezes 1, a mais b igual a 2, a vezes 3, 3a mais b igual a menos 1. Quem já tiver prática já pode começar resolvendo nessa linha aqui, nesse sistema aqui, direto. Então, para resolver esse sistema, vou utilizar o método da adição, multiplicando a equação primeira por menos 1. Então vai ficar menos a menos b igual a menos 2. Repete a segunda equação, soma para cancelar aqui. Então vai ficar 2a igual a menos 3, a igual a menos 3 meios. Então a gente substitui na equação 1 para obter o valor de b. Então a menos 3 meios mais b, estou trocando a por menos 3 meios. Menos 3 meios mais b igual a 2. b igual a 2 mais 3 meios. b igual, multiplica aqui, soma, para ser mais rápido e prático. 2 vezes 2, um macetezinho, né? Na realidade, é a soma de um inteiro com um número fracionário, que vai dar um número misto. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7 meios. Então, a função que representa essa reta é y igual a menos 3 meios do a aqui, ó. Aí coloca o x mais 7 meios. Professor, será que está certo isso? Basta substituir esses valores aqui para conferir. Tranquilo? Ou, de forma similar, como determinar a função conhecendo os valores em 2 pontos. Não necessariamente a gente precisa ter o gráfico, basta ter os valores que satisfazem essa função, essa equação, né? Essa função. Basta ter os valores numéricos da função. 2 pelo menos. Então vamos lá. Aqui vai ficar assim, é a mesma coisa, só que sem o gráfico. Então, no lugar do x, a gente vai colocar 1, no lugar do y, a gente vai colocar 5. E aqui, menos 3 e menos 7. Então, vai ficar a vezes 1, a, aqui, ó, na função afim, mais b, sempre assim, igual ao resultado aqui, que é 5, que é o y. E agora, menos 3 vezes a vai dar menos 3a, mais b,
que é igual ao y, menos 7. Da mesma forma, multiplica de cima por menos 1, e aí vai ficar menos a menos b igual a menos 5, repete a segunda equação, soma, método da adição, não é mesmo? Menos 4a igual a menos 12, a igual a menos 12 dividido por menos 4. Troca o sinal aqui? Não, a gente está trocando a operação. É vezes, passa para baixo, dividindo. Então aqui vai ficar 3. Troca o b por 3 na primeira equação aqui, ó. Equação 1, equação 2. Troca o a por 3 na primeira equação para determinar o valor de b. Então, 3 mais b igual a 5, b igual a 5 menos 3. b igual a 2. Portanto, a função que tem esses valores numéricos aqui são y igual a 3x mais 2. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Função afim cai bastante e no Enem, no vestibular, e é um conteúdo importante também. Um abraço a todos e bons estudos.